Olá, bom dia, glória a Deus por mais esse dia, Deus é bom. A oração é a chave. A sua vitória está à distância de uma oração. Quais são sua rotina e frequência de oração? Tem um louvor que fala assim, pequenininho. A oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus. Amado irmão, vamos orar. Porque a oração move a mão de Deus. Glória a Deus, a sua oração move a mão dele. Muitas vezes passamos por situações difíceis em que as portas estão fechadas há muito tempo e não sabemos como agir. Nessas e em todas as ocasiões, a oração é a chave para mudar qualquer circunstância. O Novo Testamento registra que o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Está lá em Atos 12. Pedro estava em uma situação da qual não havia como se desvencilhar, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Graças à chave que é a oração, as portas da prisão foram literalmente abertas. Deus enviou um anjo até onde ele estava e o libertou. Paulo e Silas também estavam presos e por volta da meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, houve um terremoto e as portas da prisão se abriram. Está lá em Atos 16. Entenda que a oração é a chave que abre todas as portas. Ore e creia que Deus pode enviar um anjo para trazer o escape necessário. Ore um pouco mais, pois talvez a sua vitória esteja apenas a uma distância de uma oração. Aqui tá falando da história de Pedro, né? E Paulo e Silas também. Tá tudo lá em Atos. Um em 12 e outro em Atos 16. De Pedro, né? O negócio foi tão surpreendente porque ele estava preso e tinha soldados, né? Não era um ou dois, eram mais de 4 soldados guardando Pedro. Como se ele fosse um fugitivo super perigoso, como se ele tivesse condições de sair de onde ele estava preso, amarrado, vamos dizer assim, né? Preso com os pés presos, e ele foi literalmente desamarrado e as portas literalmente se abriram para que ele saísse. Ele saiu, que o anjo falou, sai. E ele não entendeu nada. Ele só foi entender quando ele estava fora, já na rua. E ali ele foi para casa, onde estavam as outras pessoas. E essas pessoas estavam em contínua oração por ele. Chegando ali, ele bateu na porta. Uma jovem atendeu, ficou surpresa por vê-lo ali e foi falar com os demais. E todo mundo falou: não, não é ele, não pode ser ele, é o anjo dela, tal. Aí ela insistiu até que foram na porta, abriram e viram que era literalmente Pedro. Né? Às vezes Deus responde a nossa oração e a gente fica assim, crédulo da resposta. Mas a gente está orando a Deus, o dono de tudo, o que sabe das nossas maiores necessidades. Né? Ele responde de fato aquilo que a gente pede. E por vezes o que ele responde, a gente fica tipo, como assim já foi respondido? É que Deus sabe das nossas urgências, das nossas pendências necessárias. Então ele responde no tempo dele, mas que ele sabe que é necessário a nós, não no tempo que a gente quer. Às vezes a gente pede, mas a gente tarda a resposta. E Deus é pronto em responder. E na questão de Paulo e Silas também, né? Eles estavam cantando, mesmo preso. Eles estavam louvando ao nome do Senhor e ali teve um terremoto e as cadeias se abriram e ali as coisas surpreendentes aconteceram e houve salvação de almas. Isso que é importante. Deus quer te usar
para salvar vidas e fazer diferença na vida das pessoas, no nome dele. Amém? Bom dia!